gente iniciou essa formulação? Né? Primeiro fizemos uma pesquisa a outros cadastros existentes, então pesquisamos o Cadastro Nacional de Museus, um antigo cadastro de museus que a USP tinha na década de 90 também, cadastro de museus de Minas Gerais, de outros estados, né? Paraná também, a gente conseguiu um cadastro, e aí reunimos todos esses questionários e elencamos, identificamos o que para nós seria interessante pesquisar, e incluímos também outras questões que não estavam nesses cadastros. A partir disso, a gente fez reuniões periódicas com o comitê gestor do sistema para a estruturação desse cadastro, né, e onde ele foi lançado em novembro de 2013, já no Fórum de Museus. A partir daí, a gente fez contato com todos os municípios, seja por meio de correspondência, por telefone, enviamos um caderno de apoio para respostas, para orientações, porque imaginávamos que haveria muitas dúvidas nas respostas, na formulação de respostas para o cadastro, o que acabou ocorrendo. Enfim, viemos para todos os municípios, para todas as instituições que nós de certa forma, já tínhamos mapeadas também no Estado. E a partir disso, iniciamos uma série de acompanhamento e orientações a esses museus. Né? Como eu falei, já surgiram muitas dúvidas no preenchimento, o cadastro era muito extenso, havia muitas questões abertas. Para nós foi um desafio muito grande, mas nós achamos importante manter essas questões abertas porque elas são reveladoras. A partir do momento que você cruza as informações dessas questões abertas com as questões fechadas, você consegue identificar algumas incoerências nas respostas. Então, para nós, na hora da validação, foi muito importante isso. Dado de corte da pesquisa foi em outubro do ano passado. A nossa primeira intenção era fazer com que dar um prazo de 6 meses para que os museus pudessem responder. Ao final de 6 meses, nós vimos que menos de 40% dos museus haviam respondido, então nós prorrogamos esse prazo por mais 2 vezes, até chegar a outubro de 2014. E a partir daí iniciamos uma validação, por telefone ou presencial. A grande maioria foi por telefone, por restrições orçamentárias mesmo, não tínhamos como ir. Mas essa parte foi muito importante, porque nós, ao começar a analisar as respostas do cadastro, né, diante das viagens que a gente já fazia no interior do estado, com as capacitações, os diálogos, a gente via que muita coisa ainda precisava ser refinada. Muita coisa não condizia com a realidade que a gente sabia que estava presente nessas instituições. Então fizemos a validação, depois já iniciamos também a questão da mensuração das respostas objetivas. E aí contamos com a participação de 2 profissionais contratados que se dedicaram exclusivamente à mensuração dessas respostas, porque a equipe do sistema também é muito pequena, são apenas 4 profissionais que se desdobram para atender todas as demandas. E aí, por último, as 2 últimas etapas, que ainda não foram concluídas, mas que para nós são muito importantes, é a exportação desse cadastro ao Sistema Estadual de Informações e Indicadores Culturais, o CEIC, que está sendo formatado pela Fundação Catarinense de Cultura, e que vai agrupar informações também de outros segmentos da área cultural. Esse sistema de indicador já era para estar pronto há mais de 2 anos, mais de 3 anos. Nós, antes de lançarmos o cadastro, nós pensamos na possibilidade de segurar o cadastro, esperar que o sistema saísse, mas nos arriscamos e lançamos antes mesmo do sistema sair. Até também para nós foi uma dificuldade, porque como nós não tínhamos uma plataforma de gerenciamento de dados específica, nós trabalhamos a partir das limitações que nós tínhamos com o Google Docs. Então nós publicamos esse formulário, cadastro no Google Docs, as pessoas respondiam e nós recebíamos isso já no formato de Excel. Então ainda um pouco rudimentar, mas nós entendemos que nós não tínhamos mais como ficar sem essas informações. E aí, por último, também uma etapa muito importante, que é a partir da mensuração dessas questões, da análise dessas respostas junto ao comitê gestor, é a certificação dessas instituições aderidas. Identificar o que é museu, o que é processo museológico, o que são centros culturais, porque até então o sistema aceitava a adesão, não havia nenhum critério para adesão do sistema. A instituição se manifestava, preenchia o formulário, o termo de adesão,
e era protocolado isso na fundação e ela começava a fazer parte da rede. Então a nossa ideia agora é começar a identificar realmente o que é museu consolidado, o que está em processo de consolidação e o que não é museu. Né? A nossa ideia não é excluí-los da rede. A gente não tem essa intenção, mas é apenas diferenciá-los, distingui-los para que a gente possa, num princípio, fazer uma atuação mais focada realmente no que é museu, naquilo que está se consolidando como museu, e depois, quem sabe, no futuro breve, também fazer ações integradas com essas outras instituições. Então, aqui, como o formulário do cadastro foi disponibilizado no site da Fundação Catarinense, né, as respostas que nós obtivemos, né, em formato Excel. E aqui eu só queria trazer rapidamente algumas informações quantitativas do cadastro, que o cadastro nos trouxe, e de como isso já está influenciando no planejamento de ações do sistema. 74% dos museus aderidos responderam. A gente considera uma participação interessante, né? Muito em volta também depois das propagações e também do trabalho mais sistemático dos representantes regionais do comitê gestor, que fizeram um trabalho muito importante na divulgação e na conscientização dos profissionais de museus para participar desse cadastro, porque a gente recebia muitos questionamentos, né, quando ligávamos para os museus, eles nos ligavam, mas eu já respondi um cadastro tão grande, né, e por que eu vou ter que responder um outro cadastro tão extenso e tal? Então, havia uma série de questionamentos e resistências com relação ao atendimento ao nosso chamado. Bom, 74% desses museus responderam ao cadastro. A grande maioria deles são públicos municipais, né? Aliás, a grande maioria são públicos, né? E dessa segmentação pública, a grande maioria são públicos municipais, 65% deles. E aí a gente tem também um desafio muito grande, porque a maioria desses 65% são estabelecidos em municípios com menos de 15 mil habitantes e que sofrem sérias dificuldades orçamentárias, né? A gente sabe que em situações de crise, né, uma das primeiras áreas a sofrer cortes nos orçamentos é a cultura, e dentro da cultura, das primeiras áreas é a área de museus, que sofre cortes. Então aí a gente tem um desafio muito grande de trabalhar com esses gestores públicos, no sentido de conscientizá-los sobre a adequação desses museus às normatizações técnicas e legais da área da museologia. Entendendo essas dificuldades, especialmente esses municípios com menos de 15 mil habitantes, a gente instituiu um GT em parceria com a FECAM, com a Federação Catarinense de Municípios, que agrupa aí as diferentes associações de municípios no estado de Santa Catarina. Eles têm um conselho de gestores municipais, e aí estamos estudando, estamos auxiliando esses gestores no sentido de instruí-los e de construir também um termo de referência para a contratação de profissionais. A Associação de Municípios vai encampar essas contratações, a princípio, de profissionais técnicos, não só museólogos, mas outros, historiadores, conservadores, para atender esses municípios pequenos, esses museus que apresentam maiores dificuldades no desenvolvimento de ações técnicas. É uma ação paliativa, a gente sabe que essa não é a solução, mas diante do quadro que eu vou mostrar para vocês aqui, é o que a gente considera que talvez possa dar início a uma transformação do campo museológico. Tipologia de acervo predominante, a grande maioria é relacionada a acervo histórico, né? 15% de artes visuais, 21% de antropologia e etnologia, 5% de outras tipologias. Aqui também a gente identificou uma questão delicada a ser problematizada. A grande maioria desses museus que identificaram que seu acervo são de história se denominam museus de cidade, museus que representam a história, a cultura da cidade. Só que na descrição, uma das perguntas abertas, por isso que eu acho importante as perguntas abertas, na descrição de uma das perguntas abertas, onde a gente pediu para que eles falassem sobre a atuação do museu, a missão, a gente identificou que na verdade são museus de imigração ou são museus falando de uma única tipologia, de um grupo cultural, e que na verdade não eram museus de cidade, não representavam a cidade. Então a partir daí também a gente está pensando
para este ano, no máximo já no início do ano que vem, primeiro a formatação de um seminário, de um evento, que reúne esses museus de cidade, no intuito de discutir o que de fato compete ao museu de cidade, o que de fato compete ao museu de imigração e a outras tipologias de museus, e a partir daí também iniciar um grupo de estudos, um grupo de trabalho que a gente consiga requalificar o discurso dessas instituições, respeitando elas, se elas querem apenas representar um grupo étnico-cultural, tudo bem, desde que elas não se denominem mais museus de cidade ou museus históricos municipais, né? Mas só trazendo esses parâmetros para que eles possam entender essa problemática. Vínculo empregatício, aí outro desafio, a grande maioria, 53%, são cargos em comissão, né? São funcionários temporários, e aí para nós é bem problemático isso, porque, como eu falei no início, desde 2011 a gente tem um programa de capacitação, um programa de oficinas que a gente vem desenvolvendo para esses profissionais, e só que esses profissionais que iniciaram lá em 2011, boa parte deles já não estão mais. Então a gente ainda não consegue sair dessa roda viva de capacitação desses profissionais técnicos. Então é outra ação, junto também aos prefeitos, secretários, sobre a necessidade de que os museus possuem um quadro efetivo, pelo menos um profissional, né, do seu quadro seja efetivo, possibilitando a perenização das ações, e que esse dinheiro investido pelo Estado nas capacitações não seja dispersado, né, nessa alternância, nessa troca de profissionais que ocorre. Não digo nem a cada 4 anos, mas lá em Santa Catarina a gente percebe que muitas vezes a cada 2 anos há essa alternância. Documentação legal que criou o museu, a grande maioria por decreto e lei, e o que nos chamou muita atenção é que 19% desses museus não tem nenhuma documentação legal que criou o museu. Isso foi um dado que nos chamou muita atenção. E o único registro de fundação desse museu é a placa que fica em frente ao museu, né? E aí é um problema bem sério, porque além de eles não poderem participar de editais de fomento e tal, a própria memória institucional fica muito comprometida, né? Mais um reflexo, né? 79% dos museus que responderam não tem plano museológico, né? É um outro problema. E aí também a grande parte desses museus também são esses museus públicos, municipais, de pequeno porte, municípios pequenos. E também estamos discutindo isso com a Federação Catarinense de Municípios, de que forma que a gente pode auxiliar esses museus na elaboração dos seus planejamentos. 69% não possuem regimento interno, 61% do público visitante do museu predominantemente são públicos escolares, que é interessante, a gente vê que há uma formação de público, há uma intenção de formação de público potencial nos museus, mas uma coisa que nos preocupa muito é a pouca participação da comunidade nos museus nesses processos, apenas 16%. E aí a gente está começando uma reflexão em torno disso. Por quê? A questão de horário, de atendimento do museu, qual é a outra dificuldade de aproximação da instituição junto à comunidade, uma baixa participação também de turistas. Santa Catarina é um estado potencialmente turístico, mas os museus são pouco utilizados por esse público, muito por conta de que a gente identificou, existe um marketing muito forte em Santa Catarina com relação ao turismo de praia e pouco ao turismo cultural, né? Então também estamos estreitando relações com a Santur, que é a empresa de turismo lá no estado de Santa Catarina, no sentido de modificar esse quadro, né? E a primeira ação já concreta dessa parceria foi a publicação do Guia de Museus, que está sendo distribuído para todos os portais turísticos do estado de Santa Catarina. 46% dos museus respondentes já receberam alguma assessoria técnica do Sistema Estadual de Museus, já tiveram contato mais próximo com a equipe do SEM. 82% já participaram de cursos e atividades, de cursos e oficinas vinculados às atividades do museu, que é interessante, mas a partir do momento que a grande maioria não são de profissionais efetivos, são profissionais temporários, né? Essa situação para nós também
é complicado. 57% dos museus possuem setor destinado à ação educativa, né? A gente, apesar de ser a maioria dos museus possuem uma ação voltada para isso, a gente considera esse número baixo. Aqui uma outra problemática: a grande maioria dos museus, 74, não possui política de acervos, e a gente sabe a problemática que isso ocasiona, né, nos museus, né? Não há um controle na entrada e na saída desses acervos. Bom, se os museus já não possuem plano museológico, né, também é muito difícil possuir política de acervo. E a principal entrada, a forma de aquisição de acervos museológicos é por meio de doações. Também nos preocupa, já que o museu não tem política de acervo, então isso significa que qualquer pessoa que chega lá querendo doar uma peça, um acervo, um documento, isso de cara já é adscrito ao museu, e a gente sabe as problemáticas que isso pode causar. Né? E aí, por final, algumas reflexões que o cadastro nos trouxe. Né?